A vida é um rio, estamos no mesmo barco. Remaremos juntos. Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos e agir mais. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos e agir mais. A vida é um rio, estamos no mesmo barco. Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos e agir mais. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos e agir mais. Ai, 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 ai. A vida é um rio, estamos no mesmo barco. Que lindo, obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, viu, pela paciência, pela presença, pela compreensão de todos. Muito obrigada mesmo. Então, assim, é com muita satisfação, né? Apesar, esses são os desafios da tecnologia, vocês mais do que nunca, né? Os professores, coordenadores lidam com isso todos os dias em sala de aula. Às vezes faz um plano maravilhoso e, de repente, se veem aí um pouco perdidos, né? Por conta da ferramenta. Então, assim, muito obrigada mesmo a todos vocês. Gente, hoje, né, o segundo dia de jornada, ontem tivemos um dia bastante proveitoso. Aproveito aqui esse momento para agradecer mais uma vez a todos os envolvidos, aos professores, coordenadores, diretores, toda a comunidade escolar, agradecer aos nossos técnicos, né, aqui da secretaria, a Luan, pela força, pela paciência, por tudo aqui, e Igor, que hoje também está aí dando um suporte para nós, então, assim, muito obrigada mesmo. Hoje, no segundo dia de jornada, né, o nosso tema, só para relembrar, ensino e aprendizagem em tempos de pandemia, repensar caminhos para acolher e educar. Então, assim, nós temos hoje participantes também de peso, né, que eu tenho certeza que vão contribuir muito para a nossa tarde. Nós temos aí o nosso tema, né, desse momento é um tema que é bastante desafiador e é bastante, assim, que traz muita curiosidade,
porque nós que trabalhamos com educação infantil, com o primeiro ciclo, e às vezes até se estende, é um desafio que a gente lida cotidianamente, é o desafio da alfabetização, e nesse momento de pandemia, então isso se torna ainda mais desafiador, né? O nosso tema que é alfabetização em contexto não presencial. Nós temos hoje duas convidadas maravilhosas para estarem aqui conosco, Luciana Bastos e Eliana Batista, né? Luciana Bastos, Eliana está chegando aí, seja bem-vinda, Luciana também, sejam bem-vindas, meninas, agradeço também a vocês aí primeiro, por terem aceitado o convite com tamanha disponibilidade, com muita vontade de vir colaborar conosco, e também pela paciência, né, de estar aqui. Nós estávamos aqui juntas, né, o tempo todo, aguardando aí resolver essa questão técnica. Então, muito obrigada. Luciana, ela que é professora, né, especialista, é coordenadora pedagógica, pós-graduada em educação infantil e pós-graduada também em psicopedagogia. A professora Eliana Batista, né, ela é doutora em História pela UFBA, docente no Instituto Federal da Bahia, aqui no IFBA, além de tantas outras credenciais que depois ela pode aí estar compartilhando com vocês, tá bom? Então, assim, muito obrigada, sem mais delongas, né, nós já ficamos aí um tempinho aguardando, vou passar a palavra para Luciana, que vai iniciar aí com suas contribuições. Olá, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Eu só gostaria que alguém me sinalizasse, por favor, se estão conseguindo me ouvir bem. Sim. Acredito que sim, né? Então, como a Pró Claudiana falou anteriormente, eu vou iniciar me apresentando e falando de onde eu trabalho no momento. No momento, eu trabalho como coordenadora pedagógica no município de Itaberaba. Trabalho numa escola que atende a duas etapas de ensino: educação infantil e os anos iniciais, que é o Fundamental 1, porém apenas com turmas do bloco inicial de alfabetização. Então, na escola que eu trabalho, nós temos, do ensino fundamental, apenas as turmas do BIA, que é chamado BIA. Agradecer também o convite da Secretaria de Educação de Boninal por estar aqui hoje com vocês, falar de um tema desafiador, como Claudiana disse anteriormente, falou bem, que sempre foi um tema complexo em tempos presenciais, e agora nesse contexto de atividades domiciliares não presenciais, ensino remoto, atividades síncronas ou assíncronas, o nosso desafio ele acabou se tornando maior ainda, não é verdade? Então, a gente vai discutir sobre alguns pontos, algumas questões que foram passadas para mim também, e dizer que a gente não tem receitas, que, como tudo em educação, em todas as etapas de educação, a gente não tem essas receitas, mas a gente pode trazer algumas experiências que podem ajudar. Então, a educação é isso, esse diálogo em que nós aprendemos uns com os outros todos os dias. E aí, para a gente iniciar, eu acredito que falar de alfabetização deve ser sempre de uma forma leve. Apesar de ser um tema bem complexo, a gente precisa falar um pouquinho sobre ele de forma leve. E é isso que eu vou tentar fazer aqui hoje, falar sobre ele de forma bem tranquila, tá? Aí eu vou pedir para projetar os slides para mim, por favor, para a gente iniciar esse nosso diálogo aqui nessa tarde.
Vocês já conseguem ver o slide? Acho que está começando agora, né? Que está aparecendo aqui para mim. Pronto. Então, para a gente falar de alfabetização nesse contexto remoto, nesse contexto de atividades pedagógicas não presenciais, eu acredito que é inevitável não trazer essa imagem do computador, porque afinal de contas, utilizando esse instrumento, a gente tem feito muitas coisas. Então, a gente não pode falar sobre alfabetização nesse contexto pandêmico sem nos reportar essa imagem. E aí, eu trago para vocês também o quebra-cabeça. Então, quando a gente fala de alfabetização, quando a gente fala de práticas de ensino, pode passar, por favor, o slide. Quando a gente fala de práticas, a gente percebe também que tudo aquilo que desenvolve, que as atividades que nós fazemos, é como se fosse um quebra-cabeça. Então, a gente precisa juntar as partes desse quebra-cabeça para que a gente possa começar a trabalhar. E aí, nesse contexto de atividades remotas, não presenciais, eu sei que vocês estão trabalhando com aulas online, enviam os blocos de atividades para quem não tem esse acesso à internet, os vídeos que os professores fazem. Então, é um pouco parecido com a forma com a qual temos trabalhado aqui também. A diferença é que a gente não tem essas aulas online. Mas a gente tem algumas peças desse quebra-cabeça que a gente vai juntando ao longo das atividades que desenvolvemos e que precisamos pensar sobre essas peças, que são os desafios e as dificuldades que a gente encontra, porque não tem sido fácil. A gente vai falar também sobre algumas recomendações e algumas orientações que existem sobre a alfabetização no contexto não presencial. Outro tema que entra são os comportamentos leitores. Então, como é que a gente faz isso à distância? Cada um da sua casa, o professor da casa dele e o aluno também na casa dele. Então, é a distância. Será que existem possibilidades reais de desenvolvimento de comportamentos leitores ou não? E outro ponto importantíssimo, que é o vínculo com as famílias, porque elas passaram a ser nossas grandes aliadas nessa mediação, nesse fortalecimento de vínculos com as nossas crianças, especialmente as crianças de educação infantil. E vem também uma outra ferramenta, um outro recurso tecnológico que a gente acaba usando, que é o celular. E esse celular é um vilão ou ele é um aliado para as nossas práticas? Pode passar, por favor. Mas antes de falarmos mais a respeito disso, eu quero acolher vocês. Eu gosto de iniciar sempre uma discussão, um encontro com uma acolhida, porque eu acho que é importante. Quando nós chegamos em algum lugar, quando nós visitamos alguém, todos nós gostamos de ser bem recebidos, não é verdade? E aí eu quero apresentar para vocês essa história. Theo quer um abraço. É uma história muito linda, muito bacana. E aí eu gostaria que vocês assistissem. É um vídeo que foi produzido também por uma professora de educação infantil, nesse momento que nós vivemos, e compartilhado com as crianças. Porque eu tenho certeza que todos nós aqui temos sentido falta dos abraços, não é? E que a gente encontrou formas de fazer isso, a gente vai ver que Theo encontrou a forma dele. E aí a gente vai assistir um vídeo bem curtinho, de no máximo 2 minutos, para conhecer essa história, que também envolve a construção do comportamento leitor. Theo quer um abraço. Essa história foi pensada e escrita por Silvana de Menezes. Quem quer um abraço de um porco-espinho? Como ele consegue dar carinho? Vamos conhecer? Oi, primo! Oi, Theo! Me dá um abraço, porquinho! Ui, ai, ui, ai! Ele não queria machucar o porquinho,
Pobrezinho. Oi, Theo. Oi, gatinha. Aquele abraço. Theo se sentia muito sozinho. Tinha vários amigos, mas nenhum queria o abraço de um porco-espinho. Oi, Theo! Vamos brincar de abraçar, cachorrinho? Theo seguiu sozinho seu caminho, até que encontrou a ovelhinha. Oi, Theo! Nada de abraço! Oh, céus! Ninguém quer o abraço de um porco-espinho? Pra você ficar feliz, te dou um beijo no nariz. Ah, que delícia aquele carinho para um porco-espinho. Feliz da vida, Theo foi dar um beijo no nariz do porquinho, da gatinha e do cachorrinho. E em casa, mamãe porco-espinho sempre abraçava seu filhinho e dizia: Theozinho, espinho não machuca a flor. Um carinho sempre cai bem. Mas quem vai querer abraço de porco-espinho? Que história linda, não é mesmo? Estamos passando por um momento difícil por causa do coronavírus. Assim como o Theo descobriu uma maneira diferente de ofertar carinho, temos que pensar também em qual será a nossa. Você já escolheu a sua? Espero que sim. Até a próxima história, turma! E então, gostaram da história? Quem aí quer um abraço de porco-espinho? Eu acho essa história, eu particularmente acho uma história muito linda e representa algumas formas que nós encontramos de fazer isso na pandemia. E agora, a gente vai, para falar de alfabetização, a gente vai olhar, nós iremos olhar para nós mesmos, porque a gente precisa olhar para nós, olhar para o que estamos fazendo, como estamos nesse momento, e a partir daí a gente começa a pensar no que a gente vai fazer. Eu convido vocês a tentarem se reconhecer nessas imagens. Pode passar para mim, por favor. Quem já e quem nunca, desde o ano passado, quando iniciamos essa jornada, será que vocês conseguem se identificar com essas imagens? Quem aí se identifica? Eu me identifico com muitas dessas imagens. E é um pouco de nós professores trabalhando em casa com nossos filhos e tendo que lidar com todas essas situações. Acabamos ampliando nossa carga horária de trabalho. Embora ouçamos com frequência que não temos feito nada, mas o nosso trabalho ele aumentou muito. E muitas vezes nos encontramos como as pessoas representadas nessas imagens, realizando inúmeras tarefas ao mesmo tempo, para tentar dar conta do nosso trabalho e dar conta de tantos outros papéis que nós desenvolvemos. Por isso, a gente precisa falar sobre emoções. Não tem como falar sobre toda essa situação, sobre alfabetização, acabou desconfigurando um pouco, mas aí a palavra acolhimento. Então, desde ontem que os colegas falam sobre isso, a gente não pode deixar de pensar sobre as emoções. Existem muitas emoções envolvidas ao longo desse processo. E emoções de quem? Será que apenas nós, professores, coordenadores, diretores de escola, será que apenas nós temos emoções, precisamos pensar nessas emoções e aprender a lidar com elas? A gente sabe que não, que vai além. Existem as emoções das famílias, existem as emoções das crianças, porque a gente sabe que desde muito pequenas as crianças têm emoções.
Às vezes temos a impressão de que não, mas elas têm emoções desde pequenas. Porque quando a gente pensa nisso, a gente adquire uma confiança maior, a gente passa a analisar o que a gente está fazendo, a gente considera, a gente tem um olhar mais empático para com o outro, para pessoas que perderam familiares, para pessoas que estão isoladas em casa porque estão com o vírus. Então, é um emaranhado de emoções que a gente vivencia nessas relações, mesmo em tempos remotos. E aí, por que a gente pensa, parece que são um turbilhão de informações na nossa cabeça. E por que a gente pensa nisso? Porque um dia, pode passar o slide, um dia estamos todos na escola, no outro, tudo muda em um momento. E agora, como ficam nossas práticas de alfabetização e letramento? Não foi isso que aconteceu? Estávamos um dia na escola, de repente, eu me lembro que no dia 18 de março de 2020, deixamos de ir à escola na esperança de que retornaríamos com 15 dias aproximadamente. E estamos nós aqui hoje, 1 ano e meio aproximadamente depois, ainda realizando aquelas atividades. Claro que a gente vai aperfeiçoando, a gente vai modificando algumas coisas, mas estamos nós aqui pensando nessas práticas de alfabetização e de letramento, e de como isso pode acontecer nesse contexto remoto. E não tem, nesse sentido, pensando nessas duas práticas, de alfabetizar e de letrar, em não nos lembrarmos de Magda Soares. E aí eu acredito que, quando vocês viram essas duas palavras, vocês pensaram logo nela, porque ela é um ícone sobre essa discussão. E ela traz para a gente que o papel do professor é ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais de leitura e de escrita, de modo que o indivíduo se torne, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado. Então, aqui já dá uma indicação para a gente. É agora que as coisas precisam acontecer dessa forma? Não. Na verdade, essa discussão ela vem muito antes da pandemia. Só que a gente tem um desafio agora de fazer isso à distância. E aí a gente pensa, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Porque a gente tem as nossas concepções do que é alfabetizar, do que é letrar, quais habilidades estão envolvidas nesses dois processos, como é que faz para se alfabetizar letrando. Então, nesse contexto agora de atividades remotas, penso que a grande chave é justamente essa. Quando pensarmos em alfabetização, pensarmos também na questão do letramento, para que os dois processos possam acontecer de forma integrada. Então, que a gente trabalhe com a alfabetização também na perspectiva do letramento. Por quê? Porque os alunos estão em casa. Então, a gente sabe que esse letramento tem a ver com as funções sociais, com o sentido que a gente dá para essas práticas de leitura e de escrita. E o que é que a gente faz? Porque conhecer essa parte teórica, a gente conhece. Mas como é que a gente faz isso? É possível fazer alguma coisa? Ou a gente faz como a Mafalda, pega a nossa mala, arruma nossas coisas e grita por socorro? Será que resolve apenas fazer isso? Pedir socorro e cruzar os braços, porque a gente não consegue fazer mais nada. Ou a gente aprende a ficar com essa serenidade do Chico Bento, porque isso tudo que eu falei é muito fácil, vocês não acham? De conseguir alfabetizar e letrar com o professor em casa e a criança em casa. É fácil? A gente vive essa realidade apresentada pela imagem de Chico Bento, todos os alunos em frente ao computador, no mesmo horário, com acesso à internet, com a professora com tudo organizado, todos interagindo, participando e aprendendo da mesma forma. A gente sabe que não é assim que acontece. Que existem aprendizagens diferentes, estilos de aprendizagem diferentes,
que a gente tentava dar conta disso no ensino presencial, e não é fácil mesmo, é muito difícil. E vem à nossa mente Antônio Nova, quando ele dizia lá atrás, em 1995, que ser professor no século XXI é reinventar um sentido para a escola, tanto do ponto de vista ético quanto cultural. Então, isso ele disse lá atrás, e é tão atemporal, a gente percebe que é válido para a gente hoje, 2021. A escola precisou se reinventar, a escola precisou analisar esses pontos de vista éticos, culturais, sociais, para que a gente conseguisse trabalhar a partir daí. E quando a gente fala a respeito de se reinventar e trabalhar com as possibilidades que a gente tem, a gente deve ter ciência de alguns aspectos, porque não é apenas colocar no papel para ficar arrumado ou para a gente ter ali um registro todo estruturado. A gente precisa fazer dentro das condições que nós temos, não é verdade? E aí a gente não pode perder isso de mente. Que as escolas deram continuidade ao trabalho, tentando minimizar os prejuízos dentro das condições disponíveis. Então, o que a gente tem feito é isso. A gente tem tentado minimizar esses prejuízos nas condições de trabalho que a gente tem, porque o processo de aprendizagem, ele não acontece mais na escola, ele tem acontecido em casa. E em casa, essa mediação, ela é feita pelo familiar. E será que esse familiar, ele tem todo aquele conhecimento necessário para fazer as intervenções, para poder conversar com a criança, para poder interagir naquelas situações de aprendizagem que a gente propõe? A gente sabe que alguns sim, mas outros não. E o desafio maior do professor é hoje, e quem está aqui que é professor sabe, que a nossa orientação como professores hoje, ela deixou de ser apenas para os alunos, ela deixou de ser apenas para as crianças. Hoje essa orientação, ela acontece também para as famílias. Então, a gente orienta a criança naquelas propostas que a gente envia para casa, mas a gente também orienta a família para que ela saiba como ajudar a criança. Não é assim que tem acontecido? A gente tem feito duas orientações, para a criança e para as famílias também. E o ano letivo 2021 está aí. Diante de todos esses desafios, diante de todas essas dificuldades, a gente precisa organizar as atividades. A gente segue caminhando, a gente segue fazendo e percebendo que esses desafios, eles estão muito além da sala de aula. O desafio do professor hoje ultrapassa as barreiras da escola, ultrapassa aquelas paredes da sala de aula. E existem aspectos que a gente precisa levar em consideração ao fazer o planejamento dessas atividades. Existem aspectos que a gente precisa analisar e levar para o planejamento. Que aspectos são esses? O que nossas atividades enviadas para casa, na perspectiva de alfabetização e na perspectiva de letramento, o que é que elas precisam ter? Quais aspectos não podem faltar às nossas atividades? Primeiro, elas precisam ser contextualizadas. Então, a gente precisa construir essas atividades dentro de um contexto. E isso tem muito a ver com o letramento. E a educação infantil, ela trabalha muito com isso, porque a gente sabe que os eixos estruturantes da educação infantil são as interações e as brincadeiras. E que o papel da educação infantil, ele não está nessa questão de propriamente dito, alfabetizar as crianças, mas a gente trabalha com possibilidades e oportunidades para que essas crianças desenvolvam habilidades que possam lá na frente refletir nesse seu processo
de alfabetização. Não é assim que a gente faz na educação infantil, e a gente trabalha muito com letramento na educação infantil, muito mesmo, no sentido de mostrar a função social das coisas. Então, se as crianças estão em casa, é um momento melhor para que a gente possa fazer isso, de considerar, de tentar não escolarizar tanto as propostas, mas de considerar aquele contexto em que ela está inserida. E aí vem a questão da intencionalidade. A gente precisa saber qual a intencionalidade dessas atividades que estamos enviando para casa. A gente precisa pensar nisso. E que esses elementos façam sentido. Os alunos, tanto de educação infantil quanto de Fundamental 1, e se estende aos demais também de Fundamental 2, de ensino médio, precisam ver sentido naquelas atividades que eles fazem. E isso precisa dialogar com as orientações. A gente posta as orientações nos grupos de WhatsApp, não é assim? Então, essas orientações, esses contextos, essa intencionalidade, esses elementos, eles precisam dialogar diretamente com essas orientações que nós colocamos nos grupos. A gente precisa fazer isso. E aí existe algo nesse contexto todo que vem, a gente fica em dúvida, mas o que a gente vai fazer? Como nós iremos elaborar essas atividades? O que iremos considerar para elaborar as atividades? E aí tem algo que vem sendo discutido desde o final do ano passado, que é em relação às aprendizagens prioritárias. Então, quando a gente elabora essas atividades de educação infantil, de anos iniciais, de qualquer etapa de ensino, na verdade, nesse contexto pandêmico, a gente precisa considerar as aprendizagens prioritárias. Ou seja, o que é prioritário, porque a gente não vai conseguir dar conta de tudo agora, assim, distante. Mas existem aprendizagens que são prioritárias. Aí a gente precisa ver o que uma criança de 2 anos, o que é prioritário nesse contexto para as crianças de 2 anos, o que é prioritário para as crianças de 3, de 4, de 5, de 6, e aí a gente considera sempre a questão da leitura, não é verdade? A gente vai sempre considerando. E aí existem documentos, eu não sei se vocês já conhecem esses documentos, que foram mapas organizados com foco na BNCC. Então, esses documentos, eles foram construídos a partir da BNCC e são chamados de mapas prioritários, e aí tem por cada área. Então, nesses mapas, que pode baixar, eles são disponibilizados em PDF. Então, esses mapas, eles trazem para a gente algumas ideias sobre o que é prioritário para cada área do conhecimento em cada ano de ensino. Aí a gente vai lá e dá uma olhada em língua portuguesa. O que é que as crianças, os alunos, precisam aprender em 2021? O que é prioritário para que essas crianças concluam o ano 2021? Aí a gente tem uma inspiração no mapa. Claro que a gente não vai encontrar essas receitas, mas vai nos ajudar, vai nos dar uma base, porque é com foco na BNCC. Então, a gente pode buscar esses mapas, a gente pode consultar, e a partir deles a gente traça o nosso trabalho. E em relação à educação infantil, a gente sabe que existem algumas discussões, que foram feitos alguns questionamentos sobre a validade dessas aulas, porque a gente sabe que a criança da educação infantil, ela precisa das vivências, ela precisa das experiências. E em casa hoje, o que a gente tem oportunizado na maioria das vezes são as vivências. Mas as experiências, a gente às vezes não consegue garantir, porque vivência é diferente de experiência. Não é assim? Então, a gente tem oportunizado, a gente tem sugerido, a gente tem dado algumas dicas de vivências que possam ser realizadas em casa. E aí a gente sabe que para a educação infantil existem recomendações
de que as creches e as pré-escolas elas busquem se aproximar das crianças, mesmo que de maneira virtual, das crianças e das famílias, estreitando vínculos. Então, a gente percebe que a indicação para a educação infantil, ela está nessa questão de estreitamento de vínculos, com atividades lúdicas, que envolvam brincadeiras. E nos anos iniciais, a indicação é que essas atividades devem ser práticas e que não devem exigir que os responsáveis pelos alunos substituam o trabalho do professor. Então, essas atividades que a gente propõe precisam pensar nisso, de que a família não vai substituir o trabalho do professor. E eu acho bacana quando traz isso, porque, de fato, a escola tem um papel muito importante e a gente precisa cada vez mais ir reforçando a importância do papel que a escola tem. E, por mais que a família faça, não vai conseguir substituir o trabalho do professor. O trabalho do professor é insubstituível. Nenhuma tecnologia, por exemplo, ela consegue substituir o trabalho do professor. E algumas dicas que se dá também é em relação a plantões pedagógicos, para conversar com as famílias, para ouvir em quais atividades se tem mais dificuldade, e avaliação. Então, a gente também precisa pensar em avaliação na educação infantil, porque às vezes a gente ainda tem um pé lá naquela concepção de avaliação que ela acontece apenas nos anos iniciais, anos finais, ensino médio. Mas a avaliação é processo. A avaliação ela precisa acontecer durante todo o percurso. Então, a gente avalia também na educação infantil. Claro que isso agora está... A cachorra resolveu latir. É claro que isso está bem mais complicado agora, na pandemia, mas a gente também precisa pensar em avaliação da educação infantil. E aí eu trago essa imagem para vocês. Vocês conhecem essa história? Conhecem esse conto? Lembram do contexto no qual as ações acontecem? Quem lembra o nome dessa história? Alice no País das Maravilhas, não é isso? E existe um ponto nessa história de Alice que eu trouxe para a gente pensar um pouquinho. Por quê? Aí vocês devem estar se perguntando, mas por quê? O que a Alice tem a ver com essa discussão toda? E eu trago essa reflexão também. Quem se viu em algum momento como a Alice? Quem aqui já se viu desde o ano passado, de março de 2020 até o momento em que estamos hoje? Quem se viu como Alice em um determinado momento, em uma determinada situação de planejamento? Eu já me vi como Alice algumas vezes. E aí eu trago esse trecho para a gente pensar um pouquinho e tentar relacionar esse trecho ao que a gente vive. Será que vocês vão conseguir também fazer essa relação? Vamos lá? Deslizou cuidadosamente pelo buraco, estranhamente decorado, e quando chegou ao fundo, deu com um corredor com várias portas fechadas. Numa ponta do corredor, Alice viu uma pequena mesa, onde estava pousada uma chave dourada. Alice pegou na chave e tentou abrir, uma a uma, todas as portas daquele corredor. Quando já estava prestes a desistir, reparou numa pequenina porta a um canto do corredor. Por que eu digo que a gente se parece com Alice algumas vezes? Porque a gente foi fazendo isso, a gente foi tentando encontrar chaves que abririam as portas. E às vezes a gente achava que encontrou, quando ia colocar em prática, precisava rever algumas coisas. Então a gente esteve em vários momentos como a Alice. Mas, assim como na história, sempre haverá um momento
Passa, por favor, o slide. Assim como na história, haverá sempre um momento no qual temos que decidir qual caminho seguir, sabendo que os desafios continuam. Então, a gente precisa saber qual caminho a gente vai seguir. A gente precisa traçar, e aí a gente faz na equipe da escola, porque existem N realidades. A gente tem escolas com turmas multisseriadas, a gente tem crianças que têm fácil acesso à internet, outras que não têm. Então, cada escola tem a sua realidade. E a gente sabe que esse planejamento precisa ser feito considerando as realidades da escola. Isso precisa ser considerado, porque não pode ser, embora Alice nos traga uma reflexão bacana, mas a gente não pode ter essa questão do conto de fadas nesse momento do planejamento. A gente precisa ter os pés no chão para saber o que realmente a gente consegue fazer. A gente precisa pensar e precisa planejar. E aí, algo bacana que dá para a gente fazer nessa situação de pandemia, por exemplo, tanto na educação infantil, quanto com o bloco inicial de alfabetização, 4º e 5º ano, é trabalhar consequências didáticas. Então, esse trabalho consequências, ele pode nos ajudar muito, e é uma modalidade organizativa possível de ser feita mesmo à distância, tendo em mente e lembrando sempre que isso é diferente do presencial. Então, tudo que a gente faz, existe a diferença do presencial. A gente vai encontrando esse ponto de equilíbrio e vai organizando para fazer. Mas as sequências didáticas, elas são uma ótima alternativa, são muito bacanas, é uma modalidade que pode nos ajudar muito enquanto estamos assim. Porque as sequências, elas são atividades continuadas, elas são atividades que se relacionam entre si. Então, quando a gente elabora sequências, a gente sempre vai ter em mente, a gente vai relacionar uma atividade na outra. E isso pode gerar mais envolvimento, porque ao fazer a atividade, por exemplo, da quarta-feira, a criança, o aluno, o estudante, tem a oportunidade de relembrar uma atividade que ele fez na segunda-feira, por exemplo. Ele vai relembrar, ele vai rever, e a gente sabe que tudo isso faz parte desse processo de elaboração, de construção e de reconstrução de conhecimentos. Então, a sequência didática ajuda muito para que a gente trabalhe nesse contexto de pandemia também. E Anthony Zabala, ele já falava muito sobre isso, sobre o importante significado do trabalho com sequências didáticas. Por quê? Porque as sequências são atividades ordenadas e estruturadas, pensando em certos objetivos e tem um fim conhecido. Então, quando a gente elabora uma sequência, a gente sabe como vai começar e a gente sabe também onde vai terminar essa sequência. Então, é uma ótima sugestão para trabalhar consequências didáticas, especialmente nessas duas etapas e nesse bloco inicial aí que a gente está conversando hoje. E eu trouxe, por que eu estou falando que a sequência dá certo? Porque é uma experiência que a gente tem, inclusive. Nós temos experiências com sequências didáticas que deram muito certo, que tivemos resultados muito positivos. A gente alcança 100% da turma? Não. Infelizmente, nós não alcançamos, e a gente sabe também que, infelizmente, a pandemia, ela veio reforçar muitas desigualdades, mas ajuda bastante a nortear o nosso trabalho e dá uma segurança também maior para quem está em casa, porque ele sabe por onde vai caminhar, ele sabe o que a gente está propondo. E eu quero mostrar para vocês. Queria que, a princípio, vocês olhassem as fotos, eu vou falar depois sobre o que foi que aconteceu, mas, a princípio, eu gostaria que vocês olhassem as fotos. É uma criança de 1º ano, é um aluno de 1º ano, e essa organização foi toda feita pela família, nós não mexemos, nós não interferimos em nada, nós recebemos dessa forma. E aí eu gostaria que, a princípio, vocês dessem uma olhada nas imagens
e tentassem imaginar que tipo de trabalho pode ter sido feito até chegar no que essas imagens estão representando para nós. Eu coloquei aí uma carinha, mas o que ele está segurando é um rolo de papel higiênico que representa um microfone. E o roteiro que está aí na mesa, posto à mesa. O que nós fizemos? Eu vou mostrar para vocês agora o caminho que percorremos até chegar nessas imagens. Esse trabalho tinha como propósito também o incentivo a práticas de leitura e de escrita dando sentido, porque a gente pode propor que eles leiam, a gente pode propor que eles escrevam, mas eles precisam ver esse sentido de casa também, dar um sentido maior ao que eles fazem. E aí, de onde foi que nós partimos? Nós partimos de uma investigação sobre descobertas que marcaram a história da humanidade e trouxeram inovação, pensando justamente nesse contexto pandêmico, das ferramentas que temos utilizado e que nos ajudam nessa interação e nesse fortalecimento de vínculos com os nossos alunos. E a partir daí, nós trouxemos os outros componentes curriculares a favor dessa ação. Por quê? Ele precisava conhecer, então, envolvia história, envolvia a leitura daquela descoberta, daquela pesquisa que foi feita, e aí a gente pediu que ouvisse a um programa de rádio para que compreendesse essa questão do comportamento do locutor, como falava, como se expressava, e eles ouvem rádio. Então, a maioria das famílias, elas ouvem rádio, elas no horário do almoço ou pela manhã, especialmente rádios comunitárias. Então, elas têm esse hábito de ouvir para saber o que está acontecendo. E, a partir daí, as crianças foram montando tudo que lembrava o rádio, a emissora do rádio, construíram o microfone, a cabine, foi tudo numa sequência. A gente foi trabalhando e eles foram construindo. No final, eles escreveram, considerando o nível deles, uma mensagem para dizer o que eles achavam que o município estava precisando e eles iriam transmitir aquilo no programa de rádio. Então, foi bem bacana o resultado. E aí, voltando ao slide anterior, a gente percebe que várias habilidades, que várias construções aparecem aí. O nome da rádio, por exemplo. Ele criou o nome da rádio dele, pensando no personagem que ele gosta. Então, Rádio América FM, porque ele era fã do Capitão América. E aí vem um nome se colocando como radialista, a questão de viver mesmo o papel, o jogo simbólico e as habilidades de leitura e de escrita acabaram acontecendo. Então, isso foi estimulado também. E a gente vem para a questão do celular, que foi algo também colocado para essa discussão. O celular hoje, ele é um vilão ou ele é um aliado? O que é que vocês acham? Porque a gente sempre teve essa dificuldade de falar sobre o celular, de as crianças ficarem assistindo muita coisa, e a gente sempre tinha essa preocupação. E hoje, nós fazemos uso do celular para fortalecer esse vínculo com as famílias e com as crianças. Não é verdade? E aí a gente precisa observar também essa recomendação da própria a Associação Brasileira de Saúde, que fala sobre esse tempo de exposição às telas, não é isso? Ele é o nosso aliado, a gente faz uso desse recurso e tem nos ajudado, o celular hoje tem nos ajudado a evitar um maior distanciamento. Então, esse vínculo entre professores e alunos tem sido... A gente tem conseguido diminuir essa distância com o uso do celular, não é assim? E aí, eu gostaria de finalizar com uma imagem de uma criança de 4 anos também, com essas atividades de contextos não presenciais, de contexto não presencial,
e a fala da criança, porque eu acho encantador, eu amo trabalhar com educação infantil, acho uma etapa de ensino linda, porque as crianças são muito espontâneas, elas pensam mesmo no que elas falam mesmo o que elas estão pensando, e aí numa dessas interações no grupo, a Pro perguntou se ele havia gostado da atividade, e ele respondeu prontamente que não, porque sujou o dedo de cola. Então, a educação infantil tem dessas coisas. É uma etapa, para mim, é a etapa que mais tem sofrido com a pandemia, as outras também, mas a educação infantil, o bloco inicial de alfabetização nos preocupa muito, tem nos preocupado muito, porque a gente precisa também ir pensando no que a gente vai fazer quando as atividades presenciais forem retomadas, porque a gente vai ter dentro da mesma sala de aula vários grupos de crianças com habilidades diferentes, que a gente percebe já nos grupos de WhatsApp essa diferença que há na interação com as famílias. Então, quando nós voltarmos ao ensino híbrido, ao ensino presencial, a gente vai precisar repensar isso também, porque as crianças vão estar lá e a gente vai precisar se organizar para ver o que nós iremos fazer. E para fechar mesmo minha fala, eu trago essa frase que eu achei muito legal, que vocês podem encontrar na internet. Não encontrei a autoria, mas eu achei muito bacana, achei que tem tudo a ver com o professor e com os profissionais de educação. Assim como o cacto, somos a prova de que é possível florescer em meio aos espinhos. E é isso que a gente tem feito. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe dos desafios, mas a gente continua caminhando, a gente continua seguindo o nosso caminho e a gente não cruzou os braços. Então, a cada dia, a gente tem florescido em meio aos espinhos. Acho que acabei passando um pouquinho do tempo. Obrigada. Tá tranquilo, tá? Ana, muito obrigada. Foram bem enriquecedoras, né? Realmente aqui, parabenizo o pessoal do chat aqui, todo mundo colocando que foi bem enriquecedor e realmente muito enriquecedor que você trouxe algumas práticas. Você que é coordenadora pedagógica, não é? Na cidade de Itaberaba, muito bom. Trouxe aqui, né? E nos chamou a atenção bastante esse início, essa acolhida literária, essa questão do fortalecimento com o vínculo, fortalecer o vínculo familiar, o vínculo com a família. Muito bom mesmo, tá? Somente assim agradecer, né? Essa questão também dos mapas, com foco na BNCC. Tenho certeza que vem mesmo para somar e para enriquecer esse início, né? Essa jornada que vai se iniciando, tá bom? Já agradecendo, a professora Luciana permanece conosco aqui. Para o final, né? A gente vou convidar agora a professora Eliana Batista. No final, ela continua conosco e no final estaremos aí trocando, falando um pouco, respondendo algumas perguntas, né? Que surjam. Então, já agradecendo aí a professora Luciana, agradecendo também a professora Eliana, que retorna aí à tela. Muito obrigada pela presença. Antes, né, de dar continuidade, agradecer a professora Nevinha, né, que através da professora Renata, diretora da UNEB, indicou a professora Luciana, agradecer também demais a equipe, toda a equipe do IFBA, que nos presenteou ontem com o professor Homero e hoje com a professora Eliana Batista, tá bom? Então é isso, vou deixar a palavra com a professora Eliana, ela que é professora aqui no IFBA, aqui do nosso lado, mestre em educação. Continue aí, pode ficar à vontade. Boa tarde. Obrigada, Claudiana. Me ouve, Claudiana? Me ouve bem? Sim. Só confirmar aqui se vocês estão me ouvindo direitinho. Sim, né?
Isso. Pronto. Todo mundo Então, ouvindo. pessoal, boa tarde. Eu quero aproveitar para agradecer, né, também pelo convite. Para mim foi um prazer ter ouvido aqui a professora Luciana. A gente sempre aprende mais, né? Eu acho que esses momentos de formação, a parte mais importante desse momento de formação é essa troca, né? Então, eu aprendi muito com a tua fala, aprendi como profissional, aprendi como mãe também, e eu queria também já começar, né, a minha fala, assim, situando, né, o meu lugar de fala, de experiência, que como Luciana disse, a gente precisa, de fato, trazer. Eu vou só apresentar aqui rapidinho para vocês, só pedir aí para a confirmação, se está ok. Eu acho que sim. Deixa eu só carregar a tela. Então, para mim aqui já carregou. A minha fala, ela está, né, com essa intitulada Alfabetização em Contexto Não Presencial, que é a proposta aí da Secretaria Municipal, né, de Boninal. Eu queria só relatar, eu não conheço pessoalmente o Boninal, estava comentando aqui no início a nossa live, que eu não conheço o Boninal, eu sou professora de História do IFBA, do Campo Seabra. Comecei a trabalhar no Campo Seabra no ano de 2018, né, a minha cidade de origem, e a minha cidade que eu vivo hoje, né, porque de origem é em Embupe, mas eu vivo em Alagoinhas, estou em Alagoinhas também, nesse momento, desde o aí do início da pandemia, e comecei a trabalhar em Seabra em 2018 e conheci um pouco, né, essa região da Chapada Diamantina também em 2018, né, então, assim, isso já antecipando, né, todos os pedidos de desculpas, caso a fala ela não esteja realmente dialogando com a realidade local, que é uma realidade que eu estou me apropriando agora como professora de História da instituição, e eu espero, então, que de algum modo, né, vocês possam, que eu possa compartilhar informações que ajudem, né, a gente a pensar essa alfabetização no contexto aí não presencial, né, essa alfabetização no contexto remoto. Bom, eu queria dizer por que eu aceitei, né, esse convite para falar sobre alfabetização, uma vez que eu sou uma professora formada em História, a minha graduação é História, o meu mestrado em História e o meu doutorado também é História. Né? Então, quando eu vi as propostas de formação para essa jornada pedagógica, o tema da alfabetização, ele saiu logo assim, né, ressaltou aos meus olhos, porque eu tenho uma relação, né, um vínculo muito estreito com esse processo de alfabetização desde quando eu estive na alfabetização. Então, eu queria muito começar essa fala destacando essa importância, né, que as minhas professoras primárias tiveram em minha vida. Na verdade, eu atribuo toda a minha jornada na escola, né, minha jornada com a educação pública, a essas professoras que me iniciaram aí, lá na década de 80 ainda, né, então, a partir desse momento, assim, que eu me encantei com a escola, toda a minha trajetória de escola, né, toda a minha trajetória de formação, tem esse vínculo aí com as professoras primárias. E aí, eu trabalhei no ano 2018 com um curso de pedagogia, com a disciplina de metodologia do ensino de história, e a primeira coisa que eu falei para as alunas, quando eu cheguei em sala de aula, é dessa importância, né, que às vezes a professora não tem dimensão. Eu digo a professora porque a maioria, né, pessoal, eu vi que tem alguns homens aqui no chat, mas a gente sabe que hoje a maioria das professoras que estão na educação infantil, né, e no ensino fundamental 1, a maioria de mulheres, realmente. Né? Então, às vezes a gente não tem noção do quanto a gente marca a vida de crianças, né, do quanto as crianças crescem com essa imagem nossa na cabeça, e eu sempre digo que eu sou um exemplo disso, né, de como a educação infantil, de como o processo de alfabetização, ele mudou a minha vida de uma pessoa que nasceu no interior, né, que vivia no interior e que criou esse vínculo com a escola a partir dessas professoras, né? Professora Alda, professora Áurea, a Regina, a Liette e a professora Maria das Mercedes, que são as minhas professoras primárias com as quais eu mantenho um vínculo até hoje.
Então, eu queria realmente começar com esse destaque, né, falando da importância dessas professoras, mas também destacar que a minha fala hoje, ela vai estar mesclada, né? Eu estou trazendo algumas informações relacionadas a esse processo de formação pessoal, a uma trajetória acadêmica como professora de história, mas também como mãe, né, que já passou por esse processo de alfabetização dos filhos 4 vezes, né? Então, eu tenho uma menina já na universidade, 2 meninos que estão entrando agora no Fundamental 2, né, no 6º ano, e uma criança também que saiu recentemente nesse processo de pandemia, desse último ciclo da alfabetização, que foi o ano passado, né? Então, ele encerrou, nesse contexto da pandemia, o 3º ano. Então, vivenciei, né, essa experiência. Claro que, como mãe, é muito diferente, né? E a minha fala, portanto, ela vai estar, digamos, mesclada aí nesses 2 campos. Então, eu já trouxe essa informação, né, a respeito aqui. Deixa eu só colocar em modo apresentação, para não ter problema aqui. Desse meu lugar de experiência, né, como mãe e também na escola, em relação à minha formação e o contato, né, com essa educação infantil e com Fundamental 1, já começou também desde a graduação. Eu tive, assim que eu comecei esse processo de pesquisa na universidade, no curso de História, eu já despertei muito interesse em trabalhar sobre a trajetória de emancipação das professoras primárias, né? Eu tinha já realmente, assim, a partir dessa experiência pessoal, né, eu tinha muito desejo de conhecer essa trajetória de formação de professoras primárias, de modo que tanto a minha monografia de mestrado, de graduação, quanto a dissertação de mestrado, ela, então, dialoga, né, com esse processo de formação de professoras primárias e, por extensão, a importância da alfabetização no Brasil, né, como é que o Brasil, ele se constitui enquanto um país, né, esse regime republicano, como é que ele se constitui, ali, principalmente no início dos anos 20, né, atribuindo a essa professora, né, a essa mulher, essa tarefa, que não é uma tarefa fácil, né, de educar aí as crianças para o Brasil, né. Bom, eu gostaria de destacar também que o tema alfabetização, né, embora seja um tema muito da história da educação, né, seja um tema muito do campo da formação de pedagogas, né, mas é um tema também que tem ganhado um terreno aí nesse âmbito da disciplina de história, né, então já é um objeto de pesquisa, né, consolidado, a história da alfabetização no Brasil, e aí, nesse processo, a Luciana até tinha trazido, né, antes da minha fala, aí, a figura de Magda Soares, né, que é uma pessoa também que orienta muito, conduz essas pesquisas aí no campo da história da alfabetização no Brasil, que a gente está o tempo todo também dialogando com elas, e a partir dessa informação, né, sobre a trajetória da alfabetização no Brasil, que eu gostaria realmente, assim, de provocar, né, esse debate de hoje à tarde, que já foi aí antecipado pela Luciana, a partir dessa prática, né, de como, de fato, as atividades elas poderiam ser renovadas em sala de aula, né, as indicações de como proceder a partir desse ensino remoto, mas eu gostaria também de tratar de um tema que, às vezes, a gente não gosta muito de falar dele, né, que é relacionar esse projeto de alfabetização, inclusive na pandemia, com o nosso projeto de país, né? De pensar essa alfabetização a partir desse modelo de cidadania que nós temos e a partir do objetivo da alfabetização dentro desse modelo de país, né? De regime republicano que tem o Brasil. Então, às vezes, essa é uma discussão que ela fica mais no âmbito, né, do Ministério da Educação, das secretarias de educação, e chega em sala de aula já muito, digamos assim,
os professores, eles têm tempo de fazer esse debate, inclusive nosso tempo como professor é um tempo muito escasso, né? A gente tem dedicado muito mais tempo, né, da nossa docência, do nosso trabalho como docente, nas atividades práticas, né, e menos tempo nas atividades de planejamento e de reflexão sobre a educação. E isso não é uma culpa nossa, né? Isso é uma culpa, de fato, da própria maneira como as coisas são construídas, de modo que a gente está o tempo todo ocupado, né? A gente está o tempo todo na prática e nos sobra, então, pouco tempo para essa reflexão. Então, alfabetizar em tempos de pandemia, né? Quais seriam, então, as possibilidades e os desafios diante desse projeto que é o Brasil, projeto de cidadania e de democracia que nós temos para o Brasil hoje? Bom, eu trouxe algumas informações, né, a respeito desse quadro atual da pandemia. Essas informações, elas são do Instituto Península, que para a gente já é um indicativo, porque o Instituto Península, ele fez essa pesquisa, né, sobre a educação infantil e a educação infantil e o Fundamental 1 no Brasil, né, a partir de uma parceria com o Itaú Social, com a Fundação Lema. Então, são instituições que estão o tempo todo pensando a educação e que têm projetos para a educação que são bem comprometedores, né? Então, isso já é um indicativo por que as nossas pesquisas são realizadas, né, por instituições que há muito tempo, né, já estão aí querendo mudar esse projeto de educação para o Brasil. Mas essa pesquisa, ela revela alguns dados que são importantes para a gente, eu gostaria que a gente discutisse aqui rapidamente sobre eles. Bom, a primeira informação é de que o Brasil tem 5.570 redes municipais e mais de 20 milhões de crianças em alfabetização, né, considerando aí vocês vão me corrigir se eu estiver errada, eu estou considerando a última etapa, né, da educação infantil e os 3 anos ali do Fundamental 1, né, então, nesse conjunto aí de 4 anos, nós temos no Brasil 20 milhões de crianças que estão matriculadas aí, né, nessa etapa da educação, né, período da alfabetização. Desses 5.570 municípios, 3.978 responderam a essa pesquisa, né? Portanto, é um número bem significativo para a gente pensar aqui o reflexo disso. Então, a primeira informação que nós temos nós temos 20 milhões de crianças que estão em alfabetização na escola pública, e a gente sabe qual é a realidade da escola pública, né? A gente sabe, eu sou mãe de estudantes que estão vinculados à escola particular e tia de meninos que estão vinculados à escola pública, e consigo analisar de muito perto, né, essa diferença da escola pública com a escola particular. Via de regra, são crianças que são filhos, né, da classe que tem menos poder aquisitivo, a gente sabe disso, é uma realidade no Brasil, ou daquela população que está desempregada, né? Então, a nossa realidade é essa. E aí eu imagino que também a realidade boninal deve ser essa, né? As crianças que estão matriculadas na escola pública, em sua maioria, não são todas, até porque não deveria ser, né? Eu sou uma defensora da escola pública, eu acho que a escola pública, ela tem um papel fundamental para a sociedade, mas a gente tem perdido essa credibilidade aí ao longo dos anos, né? Mas essas crianças, elas estão, então, né, esse número aí que é altíssimo está vinculado à escola pública. Bom, o que é que acontece, então, com esses 3.978, né? Pouco mais de 50% é que conseguiram ofertar atividade na modalidade aí da forma remota, né? Então, o que a gente pode inferir, né, que tudo bem, pode não ser 10 milhões, mas a gente tem um número aí que pode ser menor ou maior, né, do que 10 milhões de crianças que não tiveram acesso a esse processo aí de alfabetização no finalzinho, né, do início, aliás, que foi em março. Essa pandemia, ela afastou a gente do trabalho presencial em março, e até setembro, parte dessas escolas ainda não tinham ofertado nenhuma forma de atividade na modalidade remota. Aquelas escolas que ofereceram essas atividades remotas, elas o fizeram de forma improvisada. E aí eu acrescento, não é um dado da pandemia, eu acrescento que não teria como ser diferente, né? A gente não, inclusive a educação infantil, ela nem pode ser ofertada dessa maneira, se a gente considerar a legislação, né, brasileira, nem pode.
e não tinha como ser diferente. Então, o fato do improviso não é um demérito, muito pelo contrário, né? É colocado aqui na minha fala como mérito mesmo dessas atividades do trabalho que foi realizado. E a outra informação é o seguinte, que esse trabalho, né, essas atividades que foram ofertadas de forma improvisada, é um trabalho que foi, de um lado, marcado ou pela demora, né, de responder às demandas impostas pela pandemia, porque, afinal de contas, todo mundo achava que ia ser provisório, né? Já foi aqui dito por Luciana que o primeiro decreto ali de suspensão de aulas realmente era para 15 dias, ninguém esperava que ficasse tanto tempo, ou pela sobrecarga de trabalho, né? E é essa questão da sobrecarga de trabalho que eu realmente, assim, gostaria de enfatizar, né? Porque o ensino remoto, ele tem possibilitado, né, várias inovações da nossa prática pedagógica, mas a gente sabe que essa sobrecarga de trabalho para o professor, ela não tem sido fácil. Passar aqui, só para a gente ver mais alguns dados aqui dessa pesquisa, né? Bom, voltando aqui, pessoal, acredito que ocorreu um problema, né, com a internet da professora Eliana Batista. E assim, já aproveitando aí esse momento, né, já colocar aqui algumas considerações. A professora Luciana, né, vem trazendo. A professora Luciana está de volta aqui conosco. A professora Luciana trouxe, né, dados assim bastante significativos para a gente, trouxe informações, exemplos práticos aí conosco, para nós, na verdade, e isso, aí depois vem a professora Eliana, apenas, né, fortalecendo aquilo que a professora Luciana colocou anteriormente, né, reforçando essa questão mesmo da sobrecarga de trabalho, entre outros dados. A Eu professora tive problemas com Eliana. a conexão, não foi, Claudiana? Desculpa, pessoal, eu nem Isso, percebi. Para mim, imagina, parou aqui. não tem problema não. Nós estamos, aquilo, né? É ao vivo e a cores. Então, a Uhum, gente está aí lidando com isso todos os dias, tranquilo. Pode dar tá bem, continuidade à sua fala, tá bom? tudo bem, obrigada. E eu continuei acompanhando pelo celular e do celular estava tranquilo aqui, daqui a pouco no celular já aparece Claudiana. Mas Foi, que mas não tem bom. problema. Fique em Voltamos paz. então. Eu não sei até que momento vocês conseguiram acompanhar a minha fala, mas enfim, eu tinha parado aqui nesses slides, então eu vou tentar dar continuidade a partir deles, e se for o caso, a gente pode retomar depois, no momento de debate, tá bom? Então, eu estava comentando, né, a respeito dessa sobrecarga de trabalho, eu acho que foi essa última fala, né, que a Claudiana estava comentando, inclusive, estava falando dessa improvisação, né, e dessa sobrecarga aí do trabalho, né, a partir do celular, e estava dizendo o quanto é que a gente, ao utilizar o celular e ao pensar, né, se o celular é mocinho ou se o celular, né, é o bandido da situação, e que realmente é uma discussão importante para a gente fazer agora, mas que a gente também precisa fazer uma outra discussão a partir do uso do celular, não só para os estudantes, mas também para o nosso tempo de trabalho de professor, né? Porque eu não sei qual é a realidade de vocês, mas para um grupo de professores, né, que eu conheço, o celular ele tem inclusive misturado, né, essa vida pessoal com a vida de trabalho, e a impressão é que a gente trabalha 24 horas por dia,
principalmente se a gente participa de grupo de WhatsApp, né? Então, essa é uma questão também que eu gostaria de deixar para a gente fazer uma reflexão. Bom, a outra questão é referente, né, ao destaque aí que eu dou, que trago para o esforço e a criatividade, peço perdão aí, é um erro de digitação na palavra criatividade, né, dos professores e professoras para superar essas limitações, porque a gente tem passado por muitas críticas, muitas de famílias, de governo, né, de colegas, às vezes, e a gente precisa reconhecer que nessa situação de pandemia, a educação ela está sendo salva pelos professores. A educação está sendo salva pelos profissionais que trabalham nas secretarias municipais, né, em outras instituições, não só professores, mas também a parte técnica, né, mas que não há digamos assim, um plano coordenado nacionalmente para enfrentar essa pandemia. Né? Então, tudo isso que foi colocado aqui de improviso, né, desse trabalho que foi feito assim de uma hora para outra, muitas vezes sem esse planejamento, sem essa formação, muitas das vezes foi uma iniciativa dos docentes e das secretarias para enfrentar a pandemia. Então, eu acho que esse esforço ele deve ser valorizado, né? A gente sabe que acontecem muitos problemas aqui no início dessa live, agora com esse slide caindo, muitos problemas acontecem em relação à pandemia, mas esses problemas estão sendo resolvidos e encarados, né, na sua materialidade pelos docentes e por esses profissionais que estão à frente da educação. Então, eu acho que é muito importante que a gente destaque, né, esse papel e essa importância aí desses professores. E uma outra coisa também que chama muito a atenção, nesse processo todo, né, de pandemia, nessa loucura toda que foi o processo de alfabetização lá no finalzinho de 2020 para o início de 2021, é sempre a preocupação em manter o vínculo e engajamento do estudante. Então, eu não conheço nenhum profissional da educação que não tenha essa preocupação, né? Que não esteja preocupado com o seu aluno, com a sua aluna, que não esteja preocupado com seu filho, né? Quando é pai e mãe, desse engajamento, né? De como manter esse engajamento, sobretudo para evitar a evasão escolar, que a gente já sabe, mesmo sem ser em tempos de pandemia, no Brasil, né? Essa faixa etária elevar de quase que 25%. Então, essa é um dado também bem importante. E a outra questão, que foi colocada também aqui já pela Luciana, que é o desafio em preparar atividades para estudantes, que nem sempre tem aí, né, uma família em condição de acompanhar. Então, a realidade que a gente tem nas escolas públicas é de que essa família tem esse estudante, às vezes, tem uma família que pode ser até alfabetizada, mas que não é letrada, que não tem condição em realizar uma atividade, né? Eu sempre faço, às vezes, eu trago uma experiência muito pessoal, eu tinha já falado, né, sobre essa questão da fala, sempre marcada pela minha experiência também, e eu tenho pais que foram alfabetizados, né, lá no Mobral, na década de 70, mas eles não são letrados, né? Eles tomam conta de alguns sobrinhos meus e pegam uma tarefa e não sabem o que fazer. Lê a tarefa e não compreende a tarefa. Então, essa é a realidade da maioria das famílias que nós temos, né? Então, esse desafio é colocado para o professor resolver. Tudo é colocado para o professor resolver, e a gente sabe que pesa muito mais, né, no professor da alfabetização. Aí, essa tarefa, ela acaba pesando muito mais, porque todo mundo entende que, de fato, e aí é um consenso, né, que essa é uma etapa das mais importantes, né, do processo de formação do ser humano. Eu não digo nem que é o doutorado, eu não digo que é o mestrado, eu não digo que é a graduação ou a educação, né, básica do ensino médio, mas eu sempre reforço, né, essa importância desse momento de alfabetização, porque é um momento que você não só cria vínculo com a escola, mas que você também consegue compreender o mundo, né, de uma forma muito peculiar. E aí, caminhando aqui para o você tentar ser mais rápida nesses últimos, né, algumas propostas, que é o que pode ser feito, né, após essa experiência de um ano, em relação à educação, aí, ao processo de alfabetização. Bom, como eu disse, essa experiência, essas sugestões,
elas estão muito poluídas, né, dessa minha experiência como mãe, porque eu não sou professora da educação infantil, nem do Fundamental 1, então é uma experiência de quem sempre está trabalhando com o processo formativo em relação à história, e de quem está acompanhando também, né, muito de perto, esse processo de formação dos filhos. O primeiro é a entrega ou manutenção dos itens de alimentação escolar. Eu acho que, em se tratando de escola pública, isso nem cabe aos professores, né, nem cabe, assim, a uma parte dos profissionais que está envolvido com a educação, mas eu não vejo a possibilidade da gente manter um processo de alfabetização crianças que não são alimentadas, de real uma atividade para ajudar o pai ou a mãe na roça, ou numa feira, ou em qualquer outro lugar que ela precise ter acesso a essa alimentação. Então, eu realmente acredito que uma das funções, né, principais agora da escola, que quer manter e que quer dar continuidade ao processo de alfabetização, tem que ser a alimentação desse grupo aí, né, que está vinculado às escolas. A segunda é a formação continuada para professores e professoras, né, para o ensino remoto, não só no sentido de conhecer essas novas metodologias, mas no sentido do letramento mesmo digital. A gente precisa desse processo de formação, porque nós não nascemos sabendo, né? E eu acho que é muito importante que a gente reconheça esse nosso lugar do não saber, inclusive para que a gente eduque os nossos estudantes no sentido de dizer, olha, é importante, o professor estuda sempre, o professor está sempre no processo, né, de formação continuada, que existe uma lenda que o professor sabe tudo, né? Às vezes, quando eu estava preparando aula para os meus alunos, e aí os meninos me perguntavam, Pró, mas você estuda o conteúdo? Claro que sim, né? Estuda conteúdo, estuda as metodologias, toma curso para aprender a fazer as coisas, erra e reconhece o erro, né? Nós não somos sabedores, não somos profissionais que estávamos envolvidos, né, com essa tecnologia há muito tempo, e a gente precisa dessa formação para trabalhar, né, para dar continuidade aí às nossas tarefas. A avaliação contínua, né, que já foi trazido também por Luciana, né, a importância de fazer essa avaliação contínua do processo, e mais do que nunca, né, eu acho que é diagnosticar como os estudantes aprendem, e essa sugestão, ela está muito, realmente, assim, respaldada no que vejo em casa, né, porque tenho filhos, tenho 3, como eu disse, nessa fase, e já vi muitas vezes as comparações, inclusive porque tenho 2 que são gêmeos, né? E eu já vi as comparações em relação ao processo de aprendizagem, e eu, como mãe, percebo que eles são únicos. E, com isso, eu não quero dizer que o professor ele tem que fazer um acompanhamento individual como se fosse um super-herói, porque a gente sabe que não dá, né? Eu conheço a realidade da sala de aula da escola pública e sei que não dá. Mas a gente precisa minimamente diagnosticar como o estudante aprende, porque às vezes eu observo que a gente sempre fica muito focado na metodologia do ensino, né, de como ensinar, de como alfabetizar, e às vezes a gente não se dá conta que o nosso estudante, ele aprende de um modo muito mais fácil do que outro, e que é possível atingir determinados objetivos ouvindo, né, nesse processo de escuta desse estudante. Então, é uma recomendação realmente, assim, no sentido de alguém que observa, né, o horizonte, assim, doméstico também. E a inserção de professores e estudantes no universo da tecnologia. E aí, como está sendo trazido aqui, já foi trazido várias vezes, né, a expressão do letramento, eu aproveito, né, tomo de empréstimo esse letramento, que é a parte fundamental, que caminha com o processo de alfabetização, para a gente pensar no letramento digital, né? Porque, como todo mundo acessa a internet, todo mundo acessa o WhatsApp, todo mundo acessa o YouTube, nós temos a falsa impressão de que é fácil dar aula remota. E não é, né? Porque nós não temos esse letramento para desenvolver um trabalho pedagógico de ensino-aprendizagem a partir dessas ferramentas. Nós não tivemos formação na universidade para o ensino à distância, né? Nós não passamos
por esse processo formativo. Isso exige uma outra forma de adaptar conteúdo, isso exige uma outra forma de avaliar, e nós não tivemos esse processo. Né? Então, o que a gente faz, o que a gente tem feito, com muito esforço, é uma tentativa de adaptação do presencial para essa modalidade nova, mediada pelas tecnologias digitais, mas a gente precisa compreender que o nosso letramento era outro, que do estudante também, né? Que o fato do estudante, do aluno, de 1 ano, antes de saber ler, ele já está lá passando a tela do celular, mas ali não é exatamente um letramento digital, né, para o que a gente propõe aqui em termos de alfabetização na pandemia. E mais algumas dicas que eu vou passar também aqui bem rapidamente, né, que eu acho assim, importante, que é a compreensão de que os pais não são professores, já foi também dita aí pela Luciana, né, e que, portanto, as atividades devem conter orientações de como deverão ser desenvolvidas, e eu digo isso, inclusive, para quem tem pais professores em casa, né, pais e mães que são professores, como é meu caso, mas que eu estou envolvido o tempo todo em outras atividades, né, e aí é aquilo que eu disse em relação à sobrecarga. Hoje eu trabalho muito mais da forma remota e acompanho muito menos os meus filhos estando em casa 24 horas por dia, né? E eu imagino que essa é a realidade também de outras pessoas, né? Então, eu acho muito importante a gente ter essa noção, acho que todo mundo aqui tem, e eu coloquei somente para fazer esse comentário, assim, muito breve. A compreensão e aceitação de que nós não somos youtubers. Eu acho que essa é uma das questões que eu mais venho assim, me debatendo. No ano passado, conversei muito com os meus filhos a respeito disso, porque eles reclamavam muito da Pro, que era lenta para algumas coisas, que não conseguia fazer outras coisas, que eram tarefas básicas, né, que as aulas que estão disponíveis no YouTube são aulas que são ótimas, que têm animação. E aí, gente, a gente precisa, de fato, não só aceitar, mas como educar os nossos estudantes que nós não somos youtubers, né? Que aqueles programas que estão disponibilizados na internet, nos canais, são programas que levam horas para serem realizados, horas para serem editados, né? Horas para incorporar todos aqueles textos, imagens, né? E sons. Então, a gente realmente precisa ter essa compreensão, aceitar isso e conviver com os nossos erros, né? Com os nossos erros em relação à tecnologia, porque nós somos aprendizes, todos nós, nesse processo formativo. A compreensão, mais do que nunca, né? De que as crianças continuam sendo crianças e que é difícil manter o foco, né? Muito difícil. Então, eu vejo os meninos assistindo aula, e aí, olha que eu estou falando de um lugar que eu considero de privilégio, porque tenho filhos assistindo aula todos os dias no computador, mas eu vejo que ele está com a tela ligada e aí a cabeça está em outro mundo, né? 15 minutos no máximo é o que consegue focar, porque é difícil, né? É difícil você manter o foco de uma criança com atividade remota, muito complicado. E a elaboração de atividades, aí realmente já foi, eu nem vou explorar, né, esse tópico, porque eu acho que a Luciana, ela foi bem, assim, feliz no sentido da fala dela, né, e da riqueza da fala dela em relação a esse tópico, mas seria a elaboração de atividades que estejam relacionadas com o cotidiano, né, do estudante, importante para manter aí a função do letramento. Isso é uma coisa que muito me incomoda, porque eu sou uma pessoa que defendo, não o currículo regionalizado, mas eu acho que a gente precisa trabalhar com a nossa realidade, e eu sempre trago um exemplo, né, para ver quanto isso marca a gente, eu trago um exemplo do meu processo formativo na educação infantil, lá na alfabetização, quando eu pegava um livro da capa amarela, que eu não me recordo o nome nem o autor, que seria demais, mas que tinha uma atividade sobre o pomar, né? E aquela ilustração sobre o pomar era uma coisa tão diferente que eu nunca conseguia associar, né, o pomar à roça que eu morava, ao sítio que eu morava, né? Eu não conseguia associar os sinais de trânsito ali que eram utilizados para o carro, porque onde eu morava praticamente não tinha carro, né? E achava que ali era para as pessoas, e a primeira vez que fui para uma cidade grande, eu quase fui atropelada, né? Então, porque a associação era muito diferente. Então, eu acho muito importante atividades que envolvam a realidade do estudante, principalmente quando a gente trabalha com material didático que é produzido no Sul e Sudeste, né? A gente sabe da importância da BNCC, a gente sabe do trabalho que foi feito, né, para se pensar a BNCC,
mas, na maioria das vezes, o material que chega para a gente, professores, não só da educação infantil, do fundamental, né, do ensino médio, são livros produzidos no Sul e Sudeste, e eles não são a nossa realidade. Né? Esses livros, eles trazem histórias, eles trazem propostas que nem sempre representam a nossa realidade. Né? Às vezes é muito mais fácil você trabalhar um conteúdo de matemática, de língua portuguesa, a partir de uma história local, a partir de grão de feijão, de grão de milho, que é a realidade do estudante, do que com aqueles exemplos que estão lá, de praia ou de mundo urbano, industrializado, que nem sempre o estudante consegue, né? Claro que hoje, com a tecnologia digital, tudo fica curto, né? Todas as distâncias, mas eu acho importante valorizar as nossas, digamos assim, a nossa história, né? E a trajetória do estudante nesse processo formativo. E, por fim, eu acho que a gente deve realmente ter um trabalho de engajamento, um trabalho, né, um esforço muito grande, mas que a gente não deve deixar, de jeito nenhum, de preservar as nossas saúdes, né, física e mental, a nossa e ao dos nossos estudantes que estão também em fase de alfabetização. Né? Se essa alfabetização tem que ter realmente essa função social, eu acho que a principal função social desse momento de pandemia é a gente respeitar a vida, a gente respeitar, né, a doença como uma doença coletiva, né, a gente saber se proteger, né, e a gente saber respeitar realmente, assim, o que tem sido desenvolvido em relação à ciência, porque senão na escola a gente vai estar negando tudo aquilo que a gente quer que o estudante aprenda, né, que é valorizar esse conhecimento que se produz no interior das escolas. Né? Então, eu fecho aqui essas sugestões, né, eu acho que há um legado de tudo isso, eu acho que desse processo os professores e professoras vão sair muito cansados, exaustos, né, a gente não vejo um horizonte diferente, porém renovados, né, eu acho que, mais uma vez, a gente tem enfrentado dificuldades, mas como o professor sempre faz, né, no Brasil, sai desses desafios renovados, nesse caso aqui, não só em relação aos métodos de ensino, que eu tenho certeza que todos estão buscando, mas principalmente em relação ao seu papel na sociedade, né? Eu acho que mais do que nunca nós compreendemos que a educação, ela pode até ser feita também fora da escola, mas a escola tem sim o seu papel social, a escola é sim importante, e os professores são sim substituíveis. Né? Então, aquela discussão toda que existia em termos de superação ou de substituição do professor pelo computador, a pandemia, temos, claro, com todos os aspectos negativos, mas a pandemia vem mostrar que isso é impossível, né? Que não é o computador, não é o celular, que vai, então, superar o papel aí, que vai substituir o papel do professor. O professor é insubstituível. Essas relações, né, a interação do estudante nesse momento da escola é insubstituível, né? Então, a prova está sendo agora, né, essa demanda, né, para que a escola volte, né? Então, aquele debate todo que se fazia, né, que o estudante pode ser educado em casa, né, que o professor pode, o estudante pode estudar a partir de um vídeo do YouTube, nada disso ficou comprovado, e a gente sabe que a tecnologia não vai substituir o professor. Ela pode ser uma ferramenta positiva, sim, pode ser uma ferramenta positiva, pode ser negativa também, mas esse papel de substituição está provado que a gente não vai passar por ele. E aí, como frase final, né, eu deixo aqui que não, né, definitivamente a alfabetização doméstica, apesar de reconhecer a importância dos pais, apesar de reconhecer a importância da família, apesar de reconhecer a parceria, porque a parceria da família é indispensável para esse processo de alfabetização e letramento, independente de pandemia, mas o ensino remoto, EAD, ou quaisquer outras, né, saídas pensadas aí por grupos que estão conduzindo a pasta da educação no Brasil nesses últimos anos, né, podem ser vistos como saídas aí para resolver os problemas da educação. Então, o nosso problema agora, na atualidade, é pandemia, mas ele é, sobretudo, um problema de investimento, de valorização das escolas, de valorização dos profissionais da educação e de compromisso com um projeto de cidadania que é verdadeiramente democrático e inclusivo.
né? Então, nós sentimos muito quando os professores, eles se culpam, nós sentimos muito quando os professores, né, às vezes ficam tristes e tem problemas, inclusive, emocionais, porque não conseguem chegar aos alunos, mas a gente também precisa ter a responsabilidade de compartilhar, né, esses problemas com quem, de fato, deveria estar observando esse problema, que é o nosso sistema público, né, de educação, que é quem deve dar condições, não só aos estudantes, mas a nós também, para que a gente continue fazendo o nosso trabalho com qualidade. Então, é isso, obrigada. Perdão aí por passar o tempo, né, eu acho que eu acabei também falando um pouquinho demais, mas era no sentido mesmo da gente trazer algumas questões aqui para o debate. Obrigada, então. Claudiana, seu microfone está desligado. Desculpa, o microfone desligado. Então tá, olha só, nós que já pensou ter que fazer vocês a fazerem até leitura labial já é demais, né? Bom, então assim, nós que agradecemos a participação de vocês, as contribuições, e aí eu dizendo assim, como é bom quando a gente se envolve, quando a gente fala do que a gente gosta, do que a gente vive, a gente realmente se empolga, a gente realmente se envolve. Então, assim, muito bom as contribuições de vocês, né? Uma veio mesmo assim, parece até que é combinação, né? Mas a gente sabe que não, vem assim mesmo, uma complementando a outra, muito rica, e me chamou muita atenção quando a professora Eliana, no início de sua fala, coloca aí a questão do seu lugar de fala, né? De onde eu estou falando? Eu sou mãe, professora, né? Eu tenho enfim, a questão da identidade. No último encontro que nós tivemos, na segunda-feira, com os coordenadores e diretores, nós focamos bastante essa questão da gente trabalhar isso com os nossos meninos, né? Essa questão da valorização, do reforço da identidade, né? De onde é que eu falo? Quem sou eu? Né? Então, a gente precisa trazer, sim, chamar atenção para esse ponto, certo? Uma outra coisa que chamou muita atenção, agora já no final, a questão mesmo, tanto a professora Luciana como a professora Eliana trouxeram aqui, estamos hoje no time das Anas, né? Claudiana, Luciana e Eliana. Então, assim, ela trouxe a questão do professor, né? Como o professor é insubstituível. Né? Então, assim, ficou mais do que provado. Todos, às vezes nós nos vemos, eu falo como professora também, há pouca valorização, mas a gente percebe que nós sempre fomos, né? A gente sabe disso, mas infelizmente, muitas vezes a sociedade não vê isso, que somos sim peças fundamentais, somos insubstituíveis. Né? Então, muito bom reforçar mesmo esse papel, essa importância do professor que vocês trouxeram. Vamos ver aqui o chat, né? Tem bastante participação, mas não tem muitas perguntas. Isso significa que as colocações foram bastante esclarecedoras, né? Então, quando foi falado aqui da questão da formação do professor, da inclusão, a cultura digital, né? Uma das nossas preocupações, primeiro, quando nós assumimos essa grande missão, foi justamente, né, contratar um profissional para estar do lado do professor, assessorando justamente nesse mundo digital. Então, muito bom, assim, essas colocações vêm para reforçar mesmo a importância desse olhar para o professor. Eu falo bastante, deixa eu deixar vocês aí à vontade para falar, mais alguma coisa que queiram falar, né? Eu vi que uma das perguntas, Claudiana, no chat foi em relação aos alunos que não têm acesso à internet ou celular. Eu até anotei. O que poderia ser feito em relação a isso? Então, eu vou falar da experiência que nós temos aqui. Na rede de Itaberaba, nós não estamos trabalhando com ensino remoto, como vocês estão, com essas atividades síncronas. Nós trabalhamos com atividades pedagógicas não presenciais. Então, todas as segundas-feiras, e conversando com você, você até me falou que quem não tem acesso à internet pega essas orientações por escrito, não é isso?
Então, Sim. Recebe as atividades, né? Os blocos de atividades. Nós estamos trabalhando dessa forma. Aí o que é que a gente tem feito aqui? Porque nós temos, para cada turma, nós temos um grupo de WhatsApp formado pelas famílias. Na maioria das turmas, a gente conseguiu alcançar o todo, mas algumas não. Então, o que é que a gente faz? Nesse roteiro, que se pega toda semana na escola, às segundas-feiras, nós enviamos a descrição do vídeo. Então, a gente descreve o que vai naquele vídeo. Então, se tem no roteiro que o professor postará no grupo um vídeo com a leitura da história. O que é que a gente faz para aquelas famílias que não têm o celular? Nesse próprio roteiro, nós descrevemos qual é o conteúdo daquele vídeo. Se for a leitura de uma história, se for a contação de uma história, nós enviamos em anexo. E a criança não deixa de realizar a atividade porque ela está com esse material em anexo. Então, é uma alternativa que pode ser realizada também. E em relação ao diálogo com as famílias, como eu falei anteriormente, tem uma prática que, inclusive, está em alguns documentos que começaram a ser organizados, e algumas escolas já faziam antes da pandemia, que é o plantão pedagógico, que é esse momento em que escola e família dialogam sobre essas atividades. Então, as famílias que estão com dificuldade para orientar como fazer essas atividades, faz nesse plantão pedagógico, que pode ser presencial, agendado, ou utilizando as plataformas que a família tem acesso. Então, talvez seja uma alternativa também. Sobre quando a professora Eliana estava falando, ela citou algo que eu gostaria de ressaltar, que eu acho importante também, quando ela fala da questão dos sentimentos, da emoção, é que a gente precisa lembrar também que quando a gente fala de alfabetização e quando a gente fala de letramento, geralmente os nossos pensamentos são de imediato reportados para a questão de leitura, de escrita, de língua portuguesa. Mas a gente sabe que existe a alfabetização e o letramento na perspectiva da matemática também, e hoje se fala bastante sobre isso em relação às questões emocionais, ou seja, alfabetização e letramento emocional. Então, são processos que a gente também precisa ver, a gente vai conhecendo, vai lendo, vai pesquisando e vai aprendendo sobre isso. Eu deixo como sugestão de sequência, para a elaboração de sequência, como aqui tem educação infantil e bloco inicial de alfabetização, sequências com parlendas. É um gênero muito rico, muito legal, que vocês podem construir sequências, as crianças amam, a gente consegue trabalhar a consciência fonológica através das parlendas, por conta das rimas, da semelhança dos sons. Então, é um gênero muito bacana. E deixo como sugestões para vocês o canal de Uma Pro, que vocês vão encontrar no Instagram, para essa questão de contação de história, de leitura de história, que vocês podem estar compartilhando os vídeos, que é o canal da professora Valéria Rocha. Ela mora aqui em Itaberaba também, e ela tem um canal no YouTube, e o canal é Ler é Divertudo. Então, eu deixo essa sugestão também, para que vocês possam olhar, tem muita coisa legal, ela lê histórias, ela conta histórias, e a gente pode estar agregando à nossa prática esses vídeos e essas produções que ela compartilha lá. E para finalizar mesmo, agradecer novamente ao convite da secretaria, agradecer a todos que participaram conosco, que contribuíram, que deixaram seus comentários. O sentimento realmente nessa tarde é de gratidão. Obrigada a todos e a todas. Eu tenho bem pouco, Luciana, a falar sobre essa questão da proposta, porque eu, nesse aspecto aí, eu acho que realmente você tem mais autoridade, assim, do que eu para fazer essas propostas. Eu acho que, assim, do que eu conheço, né, eu acho que um caminho que a gente pode, talvez, pensar e construir junto com a família
é que quando a gente fala de ensino remoto, hoje, né, nesse contexto da pandemia, a primeira coisa que vem à cabeça realmente são as ferramentas digitais, né? Mas o ensino à distância, digamos assim, ele já é, digamos assim, uma prática no Brasil desde muito tempo, né? Não sei se vocês lembram aí, mas eu cansava de ver naquela finalzinho das revistas, né, aqueles institutos, aquelas demandas que vinham, aqueles cursos, né, que a gente fazia por correspondência. Então, eu acho que a manutenção das atividades, da entrega das atividades, né, de forma impressa, eu acho que é um caminho, né, assim, de uma escola daqui do município, uma escola que atende 2 sobrinhos meus que estão matriculados, eles trabalham nessa perspectiva mesmo de fazer, eles fazem impressão, né, das atividades, entregam essas atividades no início do mês e recolhem essas atividades lá no finalzinho do mês. Claro que tem alguns problemas em relação à realização dessas atividades, né, porque, como eu disse, nem sempre as atividades, elas conseguem ser resolvidas só pelos estudantes, e às vezes os pais não estão preparados, ou, por outro lado, também acontece das atividades não serem desafiadoras, né, eu me recordo que tem uma experiência de Alan, que é o meu sobrinho, e ele dizia assim, minha tia, mas essa atividade é muito fácil, eu fiz quando eu estava lá no prezinho, que ele fala. Então, assim, às vezes acontece isso, da atividade não ser desafiadora, mas eu acho que é um caminho, né, de manter aí o ensino remoto com essa entrega das atividades, como eu acho que já vem sendo feita, né, nas secretarias aí de alguns municípios. Em relação à conversa com os pais, eu acho que o processo, o caminho é esse mesmo, né, é conversar, é esclarecer qual é o papel, né, o que é que pode ser feito, porque a gente precisa também entender que agora, né, a nossa principal preocupação deve ser realmente a manutenção do vínculo, né, deve ser realmente evitar a evasão. Claro que é possível fazer, né, alfabetização, é possível passar pelo processo de letramento nesse momento, mas, assim, agora mesmo a gente precisa manter esse vínculo para o pós-pandemia, né, eu acho que o mais importante é o estudante não perder esse prazer e essa vontade de estar vinculado à escola, né, então, eu acho que as atividades, quando elas despertam esse interesse de estar na escola, a saudade dos colegas, a saudade do professor, e aí, pela experiência que eu tenho, é claro que tem o meu lugar, né, de fala, nesse momento, ele é muito comprometido, né, pela minha ausência de formação na área de educação infantil, mas muito poluída também por essa experiência de mãe, mas eu vejo que é muito mais estimulante, assim, para os meninos aqui em casa, quando eles fazem essas atividades que são desafiadoras e que eles ficam querendo voltar, né? Então, eu fico me perguntando, claro, vou cometer aqui um deslize, né? Posso cometer um deslize, mas eu fico me perguntando de qual a importância para esse momento agora de pandemia, da manutenção de determinadas atividades em várias disciplinas, né? A partir do primeiro ano, a gente já tem mais já trabalha mesmo com campo disciplinar, e eu fico perguntando se, gente, mas não tem sentido você, às vezes, trabalhar, por exemplo, língua portuguesa, né? Tem alguns conteúdos que eu digo, poxa, não era para ser agora, porque o menino não está estimulado a ver aquilo, né? Então, pode ter uma série de outras coisas que pode ser trabalhada, que não está necessariamente ligado ao conteúdo, que eu acho que essa que é a principal questão para discutir com os pais. Os pais no Brasil, não só na educação infantil, mas também no ensino médio, eles querem muito conteúdo, eles querem que o professor trabalhe o livro do início ao fim, né? Mas eles não têm noção do que é exatamente a educação. Educação não é o conteúdo, a educação é o objetivo. Às vezes a gente atinge um determinado objetivo para aquela fase da educação sem necessariamente trabalhar o conteúdo do livro. A gente pode atingir por outros métodos. Né? Então, eu penso que, de fato, agora o peso maior não deve ser em conteúdo. A gente tem essa pressão de fora, tem essa pressão dos órgãos que avaliam, né? No nosso caso aqui, eu vi que a nota do IDEB de Boninal é uma nota muito boa, então tem essa preocupação, mas a nossa preocupação agora, na minha concepção, tem que ser uma preocupação com a manutenção desse vínculo, do desejo, né, de voltar para a escola, de estar na escola, né, de interagir com as pessoas, e não necessariamente essa preocupação do conteúdo, né, em si. Claro que
não é deixar o conteúdo de lado, muito pelo contrário, né? Eu sou uma pessoa que defende a pedagogia crítica, o conteúdo é a centralidade também do meu processo, mas que ele deve ter essa relação, de fato, com a realidade do estudante, né? O trabalho tem que passar, tem que ser iniciado a partir dessa realidade. E, em considerando realidade, a gente pode não ter, às vezes, uma atividade impressa, mas a gente pode desenvolver uma atividade de leitura com o que o estudante tem em casa, né? Nós temos bula de remédio, nós temos rótulo de alimentos, nós temos uma série de coisas que a gente pode fazer uma atividade e que pode, né, conduzir aí uma sequência didática, né, se for o caso, a partir daquilo que ele tem em casa, se necessariamente, mesmo para as escolas que não têm material para imprimir, que não têm condição de imprimir material, porque é a realidade, né? A realidade da educação no Brasil é essa, que é muito difícil a gente poder fazer um trabalho de qualidade, porque falta recurso, né? Mas eu acho que a gente pode buscar aí essas alternativas no que o estudante tem, né, em sala de aula, e já refletir a partir daquilo que ele não tem, fazer também com que ele se situe aí e compreenda o seu lugar também no mundo, né? Fazer essa leitura da realidade. Ótimas colocações, meninas. Mais uma vez aí, agradecer, né? A palavra que fica para mim, na verdade, é as palavras. Primeiro, gratidão, né? Como já repetindo aí a professora Luciana, muito obrigada mesmo pelos participantes de hoje à tarde, né? Tem a nossa colega Cleide também, né? Cleidiane, que está com outro público. Hoje nós temos o nosso público dividido, né? São 2 públicos ao mesmo tempo, então vocês falando mais voltado para a alfabetização e um outro público falando para a avaliação. Então, além de vocês, agradecer a todos, né, que têm acompanhado nesses 2 dias, né? Começamos ontem pela manhã e estamos aí até esse final de tarde, né, de quinta-feira. Então, assim, o nosso muito obrigado. Eu tenho certeza que têm sido muitos conhecimentos, tem agregado muito para nós, e esse ano letivo aí de 2021, finalizando 2020, começando 2021, nós vamos começar de maneira, assim, bem, digamos assim, mais aliviados, de certa forma, com aquela consciência de que estamos fazendo, sim, aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que é possível, e às vezes até muito mais, né, do que a gente consegue, do que a gente pode, do que a gente deveria, mas a gente tem feito. Nós temos, assim, do acolhimento mesmo, né, da doação. A gente percebe muito essa doação. E quando nós pensamos nessa questão do tema, como ensino e aprendizagem em tempos de pandemia, repensar caminhos para acolher e educar, quando acolher, nós colocamos aí na frase, foi proposital mesmo, né? O acolhimento, nesse momento, ele precisa sobressair o educar, porque quando a gente acolhe, nós já estamos automaticamente educando, né? Quando estamos acolhendo, estamos educando de certa forma. Então, é essa preocupação de acolher as famílias, de acolher os professores, de tentar cuidar mesmo, né? Tentar cuidar. Ontem mesmo foi falado muito isso, do professor que cuida, mas como é que ele está sendo cuidado, né? Então, nós devemos trazer aí essas reflexões. Então, mais uma vez, agradecer, estamos aí encaminhando, né, para a nossa finalização. Agradecer muito mesmo vocês, espero que esse seja apenas o começo, né, de um pontapé inicial para outras parcerias, para outros encontros, para outros momentos. O nosso muito obrigada mesmo. Obrigada, Claudiane. Obrigada, Luciana. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Não deixar de agradecer também o pessoal aí de novo, né? A equipe técnica, Luan, Igor, todos os envolvidos aqui da secretaria, né? Ajudando, os coordenadores ali, motivando seus professores, os diretores, motivando seus professores a participarem. Gratidão mesmo a todos. Não vou citar nomes, porque são muitos, mas, assim, o nosso muito obrigada mesmo a todos. Boa tarde.